Oi, gente, eu quero falar um pouquinho hoje sobre o nosso Setembro Amarelo. Eu tenho me colocado à disposição para conversar com pessoas no quais eu conheço, pessoas no quais eu não conheço, mas eu tenho dedicado sim o meu tempo para dar mais atenção e para ser um pouquinho mais resiliente com o ser humano. E, e hoje a mídia ela tá muito voltada, né, para o Setembro Amarelo, para a questão de depressão e tudo mais. E eu comecei a levantar alguns pontos e fazer uma análise em relação à nossa atualidade, e eu concluí que o ser humano ele realmente ele tá muito dodói. E cara, quando eu falo dodói, não tô falando que estamos todos depressivos. Eu estou falando que estamos perdendo a nossa essência e os nossos valores com coisas tão fúteis, né? E acabamos perdendo mesmo a oportunidade de fazer a diferença na vida de outra pessoa. Eu quero compartilhar com vocês uma situação que ela já existe na minha vida há muito tempo. Eu tenho inclusive um texto que eu fiz onde eu cito que pessoas merecem pessoas. E quando eu falo isso, eu não falo somente no quesito relacionamento, né? Ainda que lá em Gênesis o Senhor diz que não é bom que o homem esteja só, naquele momento o Senhor está falando de homem e mulher, ele está falando de base de família, de construção de família e de uma história. Mas a gente tem sim a oportunidade de fazer a diferença na vida de outra pessoa dedicando apenas a ouvir ou dedicando apenas a estar ali sem falar nada. Então a gente tem sim a oportunidade de fazer a diferença na vida do outro e às vezes estamos tão egoístas, estamos tão acelerados que a gente não consegue filtrar o quão importante nós somos. Não é nem dar importância para o outro, tá? É dar importância para nós mesmos. É de pensar, cara, eu sou uma pessoa de conteúdo, eu sou uma pessoa de valor, eu sou uma pessoa bacana, eu sou uma pessoa que dá para extrair várias situações, vários níveis de conhecimento e várias conversas e várias coisas que eu posso estar compartilhando e eu opto por não fazer isso. Então, eu não estou só tirando a oportunidade do outro, mas eu estou tirando a minha oportunidade de fazer a diferença na vida do outro. E eu penso assim, ó, hoje a mídia tá falando de depressão, hoje a gente tá falando de pessoas. Mas cara, fora do Setembro Amarelo, fora do contexto da mídia e da atualidade, o que se fala? O que se prega? Eu sou uma pessoa motivada. Eu tenho uma frase que ela tá no meu currículo desde 2008, quando eu tinha 18 anos e que eu optei sair da casa dos meus pais, que diz assim, ó, sou movida a meta e desafios. Ainda hoje, eu atualizei o meu currículo, eu criei, né, bagagem profissional, mas essa frase eu não tiro de lá, porque ela descreve muito o meu eu. E eu fico pensando, nós somos motivacionais. Nós somos movidos a metas e a desafios, porque não sou só eu. Eu acredito que hoje o ser humano esteja muito assim. Fala-se muito sobre metas, fala-se muito sobre foco, vende-se muito uma imagem, né? Hoje em dia tem coach a cada esquina. Pessoas querendo incentivar pessoas e motivar pessoas e com, enfim, tem muito disso, né? Isso tá na moda, vamos assim dizer. Mas querem motivar pessoas com bases que por vezes será que motiva ou será que destrói? Por exemplo, de todos os manuais que eu li sobre poder, um
um dos princípios base deles é de que sozinho você voa mais, de que sozinho você vai mais longe. E, gente, é impossível que essa metodologia funcione. Porque quando você vai fechar um negócio, se você é uma pessoa solitária, automaticamente você não tem o filtro. Você tem uma linha de raciocínio muito mais individualista. E o cara que vai sentar na mesa contigo, provavelmente ele já tem família, provavelmente ele já tem bagagem, e ele vai olhar pra você de que forma? É um moleque ambicioso que tá aqui pra me dar um balão. Mas quando ele senta na mesa com um homem de valor e de princípios, a visão dele é totalmente diferente. Então, eu fico pensando, por que a família tá tão escrachada? Por que os relacionamentos estão tão quebrados? Por que as pessoas estão tão vazias? Por quê? Porque vendem-se essa imagem. Não são todos, tá? Não são todos. Eu tive a oportunidade de assistir recentemente um vídeo do Caio Carneiro, onde ele fala sobre o filme Náufrago, que o cara faz um Wilson, que é um bonequinho lá e tal, que, cara, foi a válvula de escape que ele encontrou para não estar sozinho naquele momento. E até o Caio fala, ó, seja o Wilson da vida de alguém, ou seja o Wilson para alguém. E, cara, é isso, sabe? Entender a diferença que você faz na vida da pessoa é o teu valor. Entende? O que você quer ser para alguém? Eu não quero ser nada. Mentira. Não minta para você mesmo. Como que você não quer ser nada? Não faz sentido algum você não ser nada para alguém. Porque não que nós precisamos da opinião do outro. Não. Mas pessoas merecem pessoas. Eu vou compartilhar com vocês uma situação de aprendizado. Porque por vezes perdemos pessoas porque nós não temos a mentalidade de identificar o valor que elas têm. Em 2012, eu comecei a trabalhar nas lojas Salfer. Foi o meu primeiro emprego onde eu tive a oportunidade de trabalhar com metas, onde eu aprendi a vender. E eu lembro que na época a gente precisava ir até Joinville, onde era ministrado um curso de vendas e depois todo um curso de toda uma estratégia de negócio, onde tu aprendia a abordagem, onde você aprendia a vender, onde você aprendia sobre o produto e tudo mais. E quando eu cheguei lá, eu passei por 3 pessoas que estavam ministrando esse curso. Uma dessas pessoas me chamou a atenção. Uma dessas pessoas eu olhei e eu pensei, uau! Ele era bonito, ele era inteligente, ele tinha uma bagagem incrível. E eu pensei, meu Deus, que pessoa incrível. Você sabe quando você pensa, pá, incrível, incrível. E eu lembro que no primeiro contato que ele teve com a turma, ele falou, acho que, se não me engano, acho que era do Leandro Carnal, o vídeo que ele passou pra gente. E a frase dizia assim, só não erra quem não faz. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Anotei a frase e fiquei prestando atenção no que deveria prestar. E a gente tinha que ficar acho que cerca de 15 dias lá. Já no final da primeira semana que eu só tava lá, eu pensei em me aproximar dessa pessoa. Por quê? Eu tive vista para ele. Eu olhei para ele e eu quis ele. Eu quis ele como ser humano e eu queria ele na minha vida.
Mas eu queria na minha vida naquele momento. Ele era meu professor. Ele estava ali para me ensinar. Então a gente fez uma dinâmica e tinha que fazer, era uma dinâmica escrita e tal. E eu fui lá, e ao lado do meu nome eu escrevi assim: só não erra quem não faz. E deixei o meu telefone. Pensei, bom, eu vou lançar a oportunidade. E se for recíproco, vai rolar. E aconteceu. À noite ele me ligou, a gente foi para fora do âmbito profissional. Era uma prática que a Salfer, ela tinha uma política de não pode ter relacionamentos dentro do mesmo setor, mas entre filiais não tinha problema nenhum, então nós não estávamos fazendo nada que fugisse do nosso contexto profissional. Saímos para tomar um café, para nos conhecer um pouco melhor. E putz, nível de inteligência padrão, nível motivacional padrão, nível espiritualidade padrão, nível de coerência padrão, musical padrão, intimidade padrão. Cara, eu pude enxergar a Vanessa fora do corpo. Eu encontrei alguém exatamente como a mim, com os mesmos padrões, com os mesmos objetivos, com o mesmo foco, com a mesma energia, com a mesma garra, com a mesma situação. E eu tinha tudo para ter aquela pessoa do meu lado pro resto da vida, porque ele me deu essa oportunidade. Só que a mim, foi meta. Eu atingi a minha meta. A minha meta era, eu olhei pra ele, eu falei, eu quero ele, mas eu queria naquele momento, eu não queria nível vida, eu não queria nível relacionamento. Não era isso que eu tava procurando naquilo. Não era o que eu queria naquele momento, não era o que eu queria. Mas eu atingi esse nível. Eu não só bati a meta, eu dobrei a meta. Eu não ganhei apenas um mês de meta, eu ganhei uma vida de meta. Eu tive a oportunidade de tocar a alma de alguém. E eu não tinha a maturidade e a essência de sentir, o feeling, eu não tinha o feeling de sentir o que estava acontecendo naquele momento. E a gente até tentou ter um relacionamento e tudo mais, e eu acredito que de todos os relacionamentos que eu tive, não foram muitos, foram cerca de 3 pessoas que realmente eu tive um relacionamento. E ele foi o do meio. E dessas pessoas que eu me relacionei, eu acredito que ele tenha sido a pessoa mais parecida com o meu nível de motivação, a pessoa que entendia tudo, porque eu conseguia conversar com ele sobre negócio, conversar com ele sobre espiritualidade, porque ele era uma pessoa de berço cristão, e na época, mesmo que eu não tinha tido esse mesmo encontro com Deus, eu já tinha esse amor, então isso já vivia dentro de mim, e ele ressaltava isso em mim. Enfim, então foi uma pessoa que fez uma puta diferença na minha vida como ser humano. Não só porque ele me ensinou a vender, não só porque ele era o professor daquele curso, mas porque eu toquei a alma dele. Eu fiz a diferença na vida dele, mas eu optei em fazer a diferença de uma forma negativa, porque eu não enxerguei o meu valor. Eu não enxerguei o ser humano incrível que eu era. E, consequentemente, eu falhei. Eu falhei sim. Eu lembro que eu joguei tudo por alto, nós terminamos porque eu fiz uma omissão, porque eu omiti. Eu saí para comemorar o aniversário de uma amiga e estava agendado para nós irmos em um lugar. E esse lugar estava muito cheio, então eu fui para outro lugar. Só que nesse lugar tinha alguém do meu passado lá. E ele não queria que eu fosse. E ele pediu, Vanessa, não vá. E eu fui. E menti. Quer dizer, omiti.
Eu menti. E a mentira, ela tem perna curta. E eu fiz um estrago na vida dessa pessoa. Eu optei fazer a diferença de uma forma negativa por alguém que só me fez o bem, por alguém que abriu as portas da casa dele, a família dele me amava, alguém que abriu as portas da vida dele, ele me amava. E olha só, a vida me deu mais de uma oportunidade, porque ele tentou estar presente mais de uma vez na minha vida. E hoje, esse ser humano, incrível, porque ele é incrível, é um empresário. Hoje eu vejo ele fazendo as viagens que ele planejou fazer comigo. Hoje eu vejo ele cada dia mais lindo, cada dia mais focado, cada dia mais objetivo, cada dia mais incrível. E eu penso, eu poderia estar lá. Eu poderia. E eu não olho para essa situação com frustração. Eu olho para a lição. Eu olho para o quanto eu aprendi perdendo. E ele também talvez tenha essa sensação de que ele aprendeu perdendo. Porque ele não desistiu de mim. Ele tentou várias vezes. Várias vezes. E quando ele começou a olhar para ele e ver o ser humano incrível que ele é, e que ele merecia fazer a diferença na vida de alguém que enxergasse o quanto ele era incrível. Porque eu não enxergava. Mesmo que quando eu olhei para ele, eu vi um ser humano incrível, eu vi os nossos padrões, né, os nossos padrões compatíveis, e eu não tinha maturidade para enxergar. E hoje eu vejo que o ser humano tá assim, tá exatamente assim. Só que a diferença é que não tinha esse acesso à informação que tem hoje. Isso aconteceu há 8 anos atrás. E quando ele veio conversar comigo novamente, isso foi há cerca de 4 anos atrás. E depois quando a minha filha nasceu também, então há 3 anos atrás. Então é uma pessoa que tentou, sim, ele tentou fazer a diferença na minha vida e eu abortei a missão. E hoje eu vejo que a diferença que ele tentou fazer na minha vida, me evoluiu. Me evoluiu sim, porque hoje eu consigo enxergar o que ele queria fazer na minha vida. Então, gente, o que eu deixo com essa mensagem? Eu deixo essa mensagem para vocês refletirem no que vocês estão sendo na vida do outro, porque é isso que importa, entende? Ai, mas o outro me machucou, mas o outro me feriu, mas o outro mentiu, mas o outro isso, mas o outro aquilo. Tá, e o que você foi pra ele? O que você foi pro outro? Porque é isso que importa. É isso que importa. No meio dessa história que eu acabei de compartilhar com vocês, não é pra vocês olharem, meu, mas tu foi burra, né, Vanessa? Não. É pra vocês olharem que ele fez a diferença na minha vida. Ele fez a diferença na minha vida porque ele deixou na minha vida apenas o ser humano incrível que de fato ele é. E eu deixei na vida dele a realidade. Vanessa, você é menos incrível que ele? Não, porque cada um tem o seu valor de uma forma individual. Mas ele possivelmente fracassou por quê? Fracassou não, se frustrou em algum momento porque ele esqueceu de olhar para ele e apostou em mim. E a gente faz isso. Esquecemos dos nossos valores e apostamos no valor do outro. Mas e a gente? Por exemplo, se hoje tem alguém na minha vida e ela opta por ir embora, do nada, eu tenho duas opções. Eu posso olhar para essa situação e não aceitar, ou olhar para essa situação e pensar, cara, eu fiz o meu melhor. Então, se ele não quer o meu melhor, eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada.
E por vezes nós estamos deixando de fazer o nosso melhor na vida do outro, porque a gente espera que o outro faça o melhor deles por nós. Gente, mas isso é reciprocidade. Sim. E o quanto você tem sido resiliente? O quanto você tem se colocado no lugar do outro? É isso que faz a diferença. Resiliência faz a diferença. E nesse momento onde as pessoas estão perdidas e onde as pessoas estão comprando a ideia de que solidão é sinônimo de poder, a gente não está só perdendo a resiliência, a gente está perdendo também o sentido da humanidade. Porque a base de tudo, a base de qualquer coisa, é o amor, é o respeito. Então, hoje eu sou uma pessoa que serve a Deus. Hoje eu sou uma pessoa que usa os princípios bíblicos para minha evolução. E eu não estou pedindo que você faça o mesmo, mas eu estou pedindo para você olhar pelo menos para o princípio básico de todos, que é Deus é amor. E se Deus habita em mim, o que eu tenho que ser? Amor. Então, dedicar o seu tempo para ouvir alguém, para olhar para alguém, para falar com alguém, não é porque o outro merece, mas é porque você tem amor e merece ofertar o seu melhor para o outro. Então essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Que sejamos amor. Apenas isso. Que ser amor não é sinônimo de fraqueza. Ser sentimental, ser emocional, não é sinônimo de fraqueza. A fraqueza consiste em não ser racional. Eu posso ser uma pessoa motivada pelos meus sentimentos e ser racional. Então, cuidado. Pensa no quanto você está sendo importante para outra pessoa. E não importa se essa outra pessoa não enxerga a importância dela na sua vida. Porque é isso que ela tem que entender. Ela não tem que pensar, cara, essa guria é louca, essa pessoa é louca, esse homem é maluco, eu não quero ele na minha vida. Não é assim que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar, eu sou incrível. Eu sou incrível. E eu tenho o direito de fazer a diferença na vida dessa pessoa. Eu tenho direito, tenho sim. Eu tenho o direito de ser incrível aonde eu for, na vida de quem tiver disposto a me receber. E isso é muito lindo, gente. É muito lindo. É lindo. É lindo a gente ter o entendimento, a maturidade de que pessoas merecem pessoas. E isso não é só a nível de relacionamento homem-mulher. Isso é a nível de amizade, profissional. Hoje, ainda que o online seja a ferramenta do negócio, o que move o negócio são pessoas. São pessoas. O negócio depende de pessoas. Porque toda empresa que trabalha com vendas vai depender de pessoas na ponta. Vai depender. Ainda que a gente chegue na era robótica e na era 100% online, ainda vamos sentir a necessidade de lidar com pessoas, de falar com pessoas. Então, pense muito nisso. Pessoas merecem pessoas. E pense na pessoa que você quer ser para outra pessoa. Viu? Obrigada.